Em Mateus capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 14, Jesus nos conta uma parábola cheia de simbolismo e profunda em sua mensagem. Ali, ele está diante de uma audiência mista, onde encontramos tanto líderes religiosos, que frequentemente buscavam criticá-lo, quanto pessoas do povo que sentiam o peso das palavras de Jesus em seus corações. Essa parábola fala de um banquete de casamento, uma celebração que na cultura judaica tinha um significado carregado de alegria e união. Era um momento esperado, celebrado por toda a comunidade e cheio de simbolismo. Podemos imaginar o ambiente festivo, os preparativos, o banquete preparado com o melhor da terra e a alegria do anfitrião. Jesus começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Aqui, o rei representa Deus e o filho é uma clara referência a Jesus. O banquete de casamento, então, é uma metáfora para a comunhão entre Deus e seu povo, algo que se realiza de forma completa e definitiva em Cristo. É o convite divino para um relacionamento íntimo, uma celebração de união espiritual e redenção. Algo que o povo de Israel conhecia bem em suas profecias, que anunciavam a vinda de um Messias que traria paz e salvação. Continuando no versículo 3, o rei enviou seus servos para chamar os convidados, mas estes não quiseram vir. Que imagem triste! Aqui vemos a resistência do coração humano. Deus envia seus profetas, seus servos, para anunciar a chegada do reino, mas muitos rejeitam. Isso reflete a atitude do povo de Israel na época de Jesus, principalmente dos líderes religiosos, que não aceitavam sua mensagem, rejeitando a oferta de salvação. Eles estavam tão focados em suas tradições, em suas interpretações da lei, que não reconheceram o convite amoroso de Deus. No versículo 4, o rei insiste e envia outros servos, dizendo: "Digam aos convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e animais gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para o banquete de casamento." O rei, em sua misericórdia, faz um segundo convite, mostrando que seu desejo é incluir os convidados. Ele insiste porque ama. Essa é uma imagem poderosa da paciência de Deus. Ele prepara tudo. O banquete está completo, o que reflete a obra de salvação realizada em Cristo. Tudo já está feito. Não há nada que possamos acrescentar, apenas aceitar o convite. Mas o que vemos nos versículos 5 e 6? Os convidados reagiram com indiferença. Alguns foram para seus campos, outros para seus negócios, e outros ainda, em uma atitude violenta, maltrataram e mataram os servos. Isso é uma alusão aos profetas que foram enviados a Israel ao longo dos séculos, muitos dos quais foram ignorados, perseguidos ou até mortos. E como isso ecoa até hoje? Quantas vezes as pessoas ignoram o convite de Deus, ocupando-se com suas vidas, seus afazeres, sem perceber a seriedade e a beleza do convite divino? Então, no versículo 7, lemos que o rei, irado, mandou seu exército para destruir os assassinos e queimar sua cidade. Aqui Jesus toca em uma profecia de juízo, algo que mais tarde se cumpriria com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Isso representa as consequências inevitáveis da rejeição de Deus. Deus é amor, mas é também justiça, e a justiça divina é parte integral de seu caráter. Ignorar o convite de Deus é, em última instância, escolher a separação eterna, um caminho que leva ao vazio e à perda. Mas a parábola não termina aí. Em vez de desistir, no versículo 8, o rei decide convidar todos, bons e maus. Ele abre as portas do banquete, mostrando que o reino dos céus é inclusivo, não reservado a poucos privilegiados, mas acessível a todos os que aceitam o convite. A partir do versículo 9, o rei instrui seus servos a irem às esquinas e convidarem para o banquete todos os que encontrarem. Agora o convite é estendido a todos, indiscriminadamente. Esse gesto simboliza a graça de Deus sendo oferecida para além dos limites de Israel, alcançando os gentios, todos aqueles que de outra forma poderiam se sentir excluídos ou indignos. É uma imagem do evangelho que ultrapassa fronteiras, que vai às esquinas do mundo, para alcançar o mais distante e marginalizado, os que estão longe da fé e da salvação. Nos versículos 10 e 11, vemos que os servos do rei trouxeram todos os tipos de pessoas, bons e maus, e a sala ficou cheia de convidados. Isso nos ensina que o reino dos céus é composto de pessoas de todas as origens, histórias e realidades. Não importa o passado, o que importa é a disposição de aceitar o convite. Deus não está em busca de uma elite moral ou espiritual, mas de corações que desejam se aproximar dele. No entanto, logo após essa imagem de inclusão e alegria,
A parábola toma um rumo que nos desperta. No versículo 11, o rei, ao entrar para ver os convidados, percebe alguém que não estava usando as vestes nupciais adequadas. Essa passagem sempre chama a atenção, porque à primeira vista parece contraditória. Se todos foram convidados sem distinção, por que a roupa se torna um fator importante? Mas o que Jesus quer nos mostrar aqui é que, ao aceitar o convite de Deus, também somos chamados a uma transformação. As vestes nupciais representam a santidade, o novo coração que recebemos ao nos voltarmos para Cristo. Esse convidado que não vestia a roupa certa simboliza alguém que deseja os benefícios do reino, mas sem a disposição de se submeter à transformação que ele exige. É aquele que tenta entrar sem o arrependimento, sem a mudança interior. Sem o novo nascimento que Jesus menciona em João capítulo 3, versículo 3, quando diz que é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Aqui, as vestes nupciais não são peças de roupa físicas, mas o símbolo de um coração regenerado, purificado e adornado pela graça. No versículo 12, o rei pergunta ao homem sem vestes apropriadas: Amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? A palavra amigo destaca a proximidade e o amor de Deus, que trata todos com respeito e compaixão, mesmo aqueles que não se prepararam. Mas quando o convidado permanece em silêncio, sem nenhuma justificativa, vemos que ele simboliza o indivíduo que se aproxima de Deus sem compromisso, sem sincera conversão. Não há desculpas, porque a oportunidade de transformação estava ali, mas foi rejeitada. Nos versículos 13 e 14, o desfecho é solene. O rei ordena que os servos amarrem o homem e o lancem fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é um retrato do julgamento final, onde aqueles que, mesmo diante do convite, recusaram a graça e a transformação, estarão separados de Deus. E então Jesus termina com a frase: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa afirmação resume a parábola. O convite é aberto a todos, mas somente aqueles que respondem com fé e permitem a ação transformadora de Deus em suas vidas poderão desfrutar da comunhão plena com Ele. Aqui temos um chamado profundo e urgente. Não basta ouvir o convite de Deus, é necessário aceitá-lo de coração aberto, permitindo que Ele nos revista com as vestes de justiça, de santidade, que apenas Cristo pode nos dar. A parábola é uma lembrança de que o reino dos céus é para todos, mas requer entrega, sinceridade e compromisso com o novo caminho que Jesus propõe. É um banquete, sim, mas um banquete de comunhão com o Pai, onde todos são bem-vindos, desde que estejam dispostos a abraçar a vida nova e o caráter transformador de seu amor. Nos versículos 15 a 20 de Mateus, capítulo 22, a cena muda e vemos uma nova tentativa de fariseus para prender Jesus em suas palavras. Eles enviam seus discípulos, acompanhados de alguns herodianos, para lhe fazer uma pergunta carregada de armadilhas. Aqui, é importante entendermos quem eram esses grupos e qual era o contexto político e religioso que os envolvia. Os fariseus, como bem sabemos, eram extremamente zelosos da lei de Moisés e estavam preocupados em manter sua influência e pureza religiosa diante do povo. Os herodianos, por outro lado, eram um grupo alinhado politicamente com o governo de Herodes e, por extensão, com o Império Romano. Esses dois grupos geralmente se opunham, pois os fariseus desprezavam o domínio romano, enquanto os herodianos o apoiavam para preservar seus interesses políticos. No entanto, uniram-se contra Jesus, vendo nele uma ameaça comum que, de diferentes maneiras, desafiava tanto a influência religiosa dos fariseus quanto a autoridade política dos herodianos. No versículo 16, os discípulos dos fariseus se aproximam de Jesus e o elogiam com palavras aparentemente lisonjeiras. Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Essas palavras, embora elogiosas, carregam uma ironia calculada. Eles tentam preparar o terreno para sua pergunta capciosa, louvando Jesus como alguém imparcial e comprometido apenas com a verdade. Querem que ele abaixe a guarda para então lançar a armadilha. No versículo 17 vem a pergunta: dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? A questão, aparentemente simples, trazia consigo uma armadilha perigosa. Se Jesus dissesse que era certo pagar o imposto a César, perderia o apoio popular, especialmente entre aqueles que viam o domínio romano como opressão e sonhavam com um Messias libertador. Mas se dissesse que era errado pagar o imposto, poderia ser acusado de incitar o povo contra o império,
o que o colocaria sob acusação de rebelião contra Roma. A pergunta, portanto, era cuidadosamente elaborada para comprometer Jesus, seja com o povo judeu, seja com as autoridades romanas. Contudo, no versículo 18, vemos que Jesus, percebendo a má intenção deles, responde com sabedoria divina. Ele não se deixa enredar nas palavras manipuladoras dos fariseus e herodianos. Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Pergunta ele. Aqui, a palavra hipócritas é um termo forte que expõe a falsa postura daqueles homens. Eles fingem uma busca pela verdade, mas na realidade estão tentando armá-lo com uma cilada. Esse confronto revela que Jesus conhece não só as intenções por trás das palavras, mas também a profundidade do coração humano. No versículo 19, Jesus pede que lhe mostrem uma moeda usada para o pagamento do imposto, o denário. Essa moeda, comum no dia a dia, tinha a imagem de César gravada nela. E é interessante que Jesus usa um objeto tão mundano e presente na vida diária para dar uma lição espiritual profunda. Quando eles lhe mostram a moeda, ele formula sua resposta, e o faz de maneira tão sábia que não só desarma a armadilha, mas também revela uma verdade profunda sobre o relacionamento entre o reino de Deus e as autoridades terrenas. Seguindo a partir do versículo 20, Jesus continua com uma pergunta que desmonta a tentativa dos fariseus e herodianos de prendê-lo. Ele pergunta: de quem é esta imagem e inscrição? Eles respondem prontamente: de César. Essa resposta é direta, pois a imagem de César estava gravada na moeda, deixando claro que ela representava o poder do império. É nesse ponto que Jesus revela sua resposta famosa e profunda no versículo 21. Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa resposta é de uma sabedoria extraordinária, pois não apenas evita a armadilha dos opositores, mas também estabelece uma linha de reflexão sobre o papel das autoridades terrenas em relação ao reino de Deus. Quando Jesus diz, deem a César o que é de César, ele não está negando a importância do governo civil. Ao contrário, ele reconhece a legitimidade de cumprir obrigações sociais e civis. Mas ao acrescentar, e a Deus o que é de Deus, ele coloca tudo em perspectiva. As coisas deste mundo, incluindo a moeda com a imagem de César, pertencem ao sistema humano. Mas nossa devoção, nossa vida e nosso coração pertencem unicamente a Deus. Os ouvintes ficaram admirados com essa resposta, como vemos no final do versículo 22. Em uma frase, Jesus refutou a armadilha, manteve sua posição como mestre íntegro e ainda trouxe uma lição profunda sobre nossa relação com as responsabilidades terrenas e a fidelidade a Deus. É um chamado para entendermos que, embora vivamos no mundo e tenhamos compromissos e obrigações, nossa lealdade maior deve ser para com o Senhor. A partir do versículo 23, a cena muda e temos um novo grupo que tenta confrontar Jesus, os saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava na ressurreição nem em seres espirituais como anjos. Eles valorizavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e rejeitavam os demais escritos e tradições orais que sustentavam a fé na ressurreição. Crença esta mantida pelos fariseus e por boa parte do povo judeu. Aqui, eles se aproximam de Jesus com uma questão que consideram insolúvel, esperando provar que a ideia de ressurreição era absurda. No versículo 24, eles apresentam um cenário baseado na lei do levirato, descrita em Deuteronômio, capítulo 25. Essa lei determinava que, se um homem casado morresse sem deixar filhos, seu irmão deveria casar-se com a viúva para gerar descendentes em nome do falecido, preservando assim sua linhagem. Os saduceus, com um tom quase sarcástico, relatam uma situação extrema para ridicularizar a crença na ressurreição. Um homem que tem 7 irmãos. Todos, um após o outro, casam-se com a viúva, mas todos morrem sem deixar descendência. Ao concluir a história, no versículo 28, os saduceus perguntam a Jesus: na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Para eles, essa questão era um argumento final, provando que a ideia de ressurreição levaria a contradições. Eles acreditavam que a complexidade da situação colocava em xeque toda a ideia de vida após a morte. No entanto, Jesus responde com autoridade e clareza nos versículos 29 e 30. Primeiro, ele corrige os saduceus ao dizer: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Essa afirmação é direta e incisiva. Jesus aponta 2 falhas principais na visão dos saduceus. Eles não compreendiam as Escrituras completamente e também subestimavam o poder de Deus.
Sua visão limitada da ressurreição provinha de uma falta de compreensão de ambos os aspectos. Jesus continua explicando que na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Esse ponto é significativo, pois desmonta a questão armada dos saduceus. O casamento, como o conhecemos na Terra, é uma instituição terrena, importante para a nossa vida e sociedade. Mas, no reino de Deus, no estado glorificado, nossas relações serão diferentes, transcendentais, além das limitações humanas que conhecemos. Seremos como os anjos, vivendo uma nova realidade, onde não há necessidade das estruturas de relacionamento tal como experimentamos agora. Finalmente, no versículo 31, Jesus faz questão de mostrar que a própria Escritura, inclusive o Pentateuco que os saduceus respeitavam, afirmava a realidade da ressurreição. Ele cita o que Deus disse a Moisés na sarça ardente: "Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Jesus argumenta que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, indicando que Abraão, Isaque e Jacó, embora tenham morrido fisicamente, ainda vivem para Deus. Isso demonstra que a comunhão com Deus transcende a morte, que para ele, que é eterno, os patriarcas ainda estão vivos. No versículo 33, ao ouvirem essa resposta, a multidão fica maravilhada. Jesus, mais uma vez, não só responde à pergunta desafiadora com autoridade, mas também oferece uma visão gloriosa da vida eterna. Ele afirma que a morte não tem a última palavra sobre os filhos de Deus e que o relacionamento com o Pai Celestial continua além da vida terrena. A partir do versículo 34, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reúnem-se novamente para tentar desafiá-lo mais uma vez. Agora, um especialista na lei, alguém que conhecia profundamente os mandamentos e preceitos do Antigo Testamento, formula uma nova pergunta, talvez na tentativa de testar a sabedoria e autoridade de Jesus em relação à lei de Moisés. No versículo 36, o especialista pergunta: "Mestre, qual é o maior mandamento da lei?" Essa pergunta tinha um peso especial, pois entre os mandamentos da lei judaica havia não apenas os 10 mandamentos, mas uma série de outros preceitos e leis detalhadas. Os rabinos da época frequentemente discutiam sobre qual dos mandamentos seria o mais importante, e a questão envolvia profundas reflexões teológicas. O intuito, possivelmente, era colocar Jesus em uma posição complicada, levando-o a escolher um único mandamento e, com isso, abrir uma brecha para novas acusações. No entanto, Jesus responde com clareza e autoridade nos versículos 37 e 38. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele acrescenta: este é o primeiro e maior mandamento. Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, um trecho central das escrituras judaicas, conhecido como o Shema, uma oração recitada diariamente pelo povo de Israel. Esse mandamento resume o dever de todo ser humano para com Deus, uma dedicação completa e incondicional ao Senhor. Amar a Deus de todo o coração significa colocar o amor por Ele acima de todas as coisas, de toda ambição e desejo. Amar de toda a alma e entendimento implica que nosso intelecto, nossas emoções e nossa vontade estejam rendidos a Ele. Então, no versículo 39, Jesus vai além e complementa sua resposta, sem que lhe fosse solicitado, dizendo: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui ele cita Levítico capítulo 19, versículo 18, destacando o segundo princípio fundamental da lei. Esse mandamento, que fala sobre o amor ao próximo, revela que o relacionamento com Deus está profundamente entrelaçado com a maneira como tratamos os outros. Amar o próximo como a si mesmo significa que devemos ter empatia, compaixão e respeito, colocando-nos no lugar do outro e buscando o bem dele da mesma forma como desejamos o nosso próprio bem. Por fim, no versículo 40, Jesus declara: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa declaração é de uma profundidade impressionante. Jesus sintetiza a essência de toda a lei e dos ensinamentos proféticos em 2 mandamentos que se baseiam no amor. Um amor que se expressa tanto em direção a Deus quanto ao próximo. Ele mostra que cada mandamento, preceito ou instrução dada por Deus tem o propósito de promover o amor e a comunhão, tanto na nossa relação com o Criador quanto com as pessoas ao nosso redor. Em outras palavras, o amor é o alicerce de toda a revelação divina. Sem o amor, a obediência à lei se torna vazia e mecânica, uma formalidade que perde o sentido. Mas com o amor, cada mandamento é iluminado, ganhando vida e propósito.
Jesus, portanto, não apenas responde ao fariseu, mas redefine o entendimento da lei, colocando o amor como o coração pulsante da vida com Deus e da convivência com os outros. Essa resposta revela que, para Jesus, a espiritualidade genuína é vivida na prática do amor. Um amor que honra a Deus com tudo o que somos e que se expressa em ações concretas de cuidado e respeito para com o próximo. No versículo 41, enquanto os fariseus ainda estavam reunidos, Jesus toma a iniciativa e lhes faz uma pergunta, invertendo os papéis. Ele pergunta: "O que vocês pensam sobre o Cristo? De quem ele é filho?" Essa pergunta era, em si, um ponto crucial de toda a discussão messiânica. Para o povo judeu, o Messias, ou o Cristo, o ungido, era aquele que viria da linhagem de Davi, o grande rei de Israel. Os fariseus respondem prontamente: "De Davi." Essa era a resposta esperada e estava em harmonia com as profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias como um descendente de Davi, aquele que restauraria o reino. A partir do versículo 43, Jesus então questiona algo mais profundo. Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: "O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés." Aqui, Jesus está citando o Salmo 110, versículo 1, um dos textos mais conhecidos e reverenciados de Davi, que era interpretado como uma profecia messiânica. Nesse salmo, Davi se refere ao Messias como meu Senhor, indicando uma reverência a alguém superior a ele. No versículo 45, Jesus questiona: assim, se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Essa pergunta coloca os fariseus em uma posição de desconforto teológico. Segundo a lógica humana e as convenções culturais da época, o pai ou antepassado jamais chamaria um descendente de Senhor, pois a hierarquia familiar e cultural colocava o pai em posição de honra e autoridade sobre o filho. No entanto, Jesus aponta para um mistério profundo. O Messias seria ao mesmo tempo descendente de Davi e superior a ele, alguém digno de ser chamado Senhor, até mesmo por Davi. Esse enigma messiânico apontava para a natureza única de Cristo. Ele é o filho de Davi, sim, mas também o filho de Deus, alguém divino, que transcende qualquer genealogia terrena. Jesus revela, de maneira indireta, sua própria identidade como o Messias esperado e divino, aquele que é humano e, ao mesmo tempo, Senhor eterno. No versículo 46, a conclusão é clara. Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais ousou lhe fazer perguntas. Jesus não apenas silencia seus opositores, mas também revela a profundidade do mistério do Cristo. Ao colocar essa questão, ele desarma qualquer tentativa dos fariseus de desafiá-lo, mostrando que a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que os raciocínios humanos. Esse encerramento do capítulo nos mostra que Jesus é mais do que um mestre ou profeta. Ele é o próprio cumprimento das promessas de Deus, aquele que traz uma revelação sobre o reino que vai além das expectativas humanas. Ao fechar o capítulo com essa declaração implícita sobre sua identidade, Jesus coloca o reino de Deus em uma nova perspectiva, deixando claro que o Messias é de fato o Senhor sobre todos. Ele convida seus ouvintes, e também a nós leitores, a reconhecê-lo não apenas como o filho de Davi, mas como o Senhor, digno de toda reverência, adoração e obediência. Este capítulo inteiro de Mateus 22 revela diferentes aspectos do reino de Deus. O convite para o banquete, a natureza do amor como fundamento da lei e, finalmente, a identidade suprema do Cristo. Jesus, em cada uma dessas lições, desafia nossos entendimentos superficiais e nos chama a uma fé que se aprofunda, que busca o conhecimento verdadeiro de quem Ele é, de seu amor e do compromisso que Ele espera de nós. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller, música por 5sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.